Na aula anterior falei a respeito de integridade e quero estender um pouco esse assunto e, na verdade, uma mescla de muitas coisas que já tratamos, são parte dos nossos fundamentos doutrinários, que dizem respeito ao comportamento cristão. A ênfase dessa aula hoje é caráter, mas eu quero usar, como o tema da aula, uma definição que ela é meramente popular a respeito de caráter, mas acredito que ela nos ilustra e faz pensar muitas das verdades bíblicas. E a pergunta é: quem é você quando ninguém está olhando? Até porque essa tem sido para muitos a definição popular de caráter, Mas eu quero te mostrar que isso de alguma forma se relaciona com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então eu quero começar lendo Êxodo capítulo 2, de 11 a 15, que diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Eu quero tomar essa declaração bíblica não apenas como um relato histórico sobre a vida de Moisés, da cronologia da sua existência, mas na perspectiva bíblica de Romanos 15:4, de que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, na perspectiva de 1 Coríntios 10:11, de que essas coisas que aconteciam ao povo de Israel e nos foram registradas no Antigo Testamento, que elas são para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então, como esse episódio que ali aconteceu se relaciona com a doutrina bíblica, acredito que precisamos começar com o fato de que a Bíblia diz que Moisés olhou para os lados, de um e de outro lado, diz outra tradução, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. A pergunta é: se alguém estivesse olhando, Moisés teria cometido o homicídio? E a resposta certamente é não, porque se ele não estivesse preocupado com outros estarem olhando, ele não tinha procurado se certificar de que ninguém estava vendo. E eu e você precisamos entender, que o texto nos mostra que mesmo assim, não existia câmera de vigilância, de segurança naquela época, mesmo assim o assunto foi descoberto. Não sabemos necessariamente como foi descoberto, mas algo que Jesus disse precisamos entender como fatos em Mateus 10:26, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu sei que nem tudo será manifestado imediatamente, Há questões que elas serão reveladas posteriormente. No entanto, nós precisamos entender, olhando para a palavra de Deus, que há sim muitas questões que podem ser expostas de forma imediata e não só posterior. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 24, Paulo diz: os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Então o fato é que tudo será revelado. Algumas coisas podem ser reveladas aqui mesmo, expostas aqui na terra, Outras só serão expostas diante de Deus no dia do julgamento. Mas fato é que nada permanecerá oculto. E a partir disso, eu quero construir aqui com você uma ideia e entendimento. Número 1, não podemos viver em função da vigilância dos homens. A Bíblia é recorrente, enfática a respeito disso. Mateus capítulo 6, verso 1, Jesus ensinando diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Várias vezes ao longo de Mateus 6, fala sobre as obras de justiça de maneira genérica, como foi dito aqui, quer ele aplique depois a questão das esmolas, do jejum, da oração. Nós vemos o Senhor Jesus destacando que o Pai que vem secreto. Então há diferença entre os homens que estão publicamente vendo, e às vezes percebemos, e o Pai que vê
em secreto. Nem sempre percebemos que ele está assistindo. Mas vamos focar primeiro na questão da vigilância dos homens, para depois, em segundo lugar, eu quero falar do Deus que vê todas as coisas. Né? Jesus nos dá essa orientação, né? Praticar as obras de justiça diante dos outros para ser visto. Então, quer dizer, tem gente olhando, eu faço o que é certo. Não tem olhando, ninguém olhando, eu posso fazer o que é errado? Não. Paulo também em Colossenses, no capítulo 3, dos versos 22 a 25, falando a respeito dos servos, instruindo qual deveria ser a conduta deles, né, em relação aos seus senhores, ele diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Eu olho para essa orientação, não servir apenas quando estão sendo vigiados. Poxa, tem gente olhando? Vão melhorar a produtividade, né? Visando o quê? Agradar só pessoas. A Bíblia diz, faça com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Porque, em outras palavras, mesmo quando ninguém está vendo, Deus está vendo. E como eu disse, daqui a pouco nós vamos trabalhar a parte do Deus está vendo. Mas ele diz, façam para o Senhor, né, que está vendo o tempo todo. Não façam meramente para as pessoas. É do Senhor que a recompensa vem. Então, eu quero não apenas falar de caráter, como também quero falar de retribuição, né, porque o caráter influencia a conduta e a nossa conduta determina a retribuição, e nós já vimos isso anteriormente como fundamento doutrinário. Quem deixa de fazer o mal porque está sendo vigiado não está preocupado com o caráter. Está preocupado somente com o que pensam acerca dele, ou seja, com a sua reputação, né? E zelar pela reputação é bom, não é ruim. Provérbios 22:1 diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro, mas nós precisamos entender que a reputação ela deve ser a consequência, o efeito colateral do caráter, e não a maneira de maquiar a falta dele, impressionar as pessoas para simplesmente tentar encobrir algo que nós queremos que permaneça escondido, né? Algo que eu mencionei na aula de integridade, e vale retomar aqui, é o comportamento de José. Né? José, quando está no Egito, sendo tentado pela mulher de Potifar, né, para que se deitasse com ela, o posicionamento dele não é de quem está preocupado com os homens. Se fosse isso, ele teria aproveitado a, entre aspas, oportunidade. Quando entra na casa, está sozinho com ela, não tem ninguém lá. Ninguém estava vendo, né? Mas o posicionamento de José é de alguém que queria agradar a Deus e sabia que Deus estava vendo, né? A pergunta que nós vemos que José vai fazer para aquela mulher é a respeito de pecar contra Deus, né? Olha o que diz Gênesis 39, de 7 a 10. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele nem sequer fala de pecar contra Potifar, contra a própria mulher, contra o casamento. Ele diz, é pecar contra Deus. A senhora está me propondo algo longe dele, né? Acreditando que podemos fazer algo sem que ele saiba. Ok, mas e Deus? E esse deveria ser o ponto de partida de todos nós. A Bíblia diz, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela, né? Porque tinha uma consciência. Ninguém está vendo? Ok, mas Deus está vendo, né? E aqui que eu quero realmente chamar a sua atenção para a ideia e a construção básica do caráter, né? É o que nós fazemos para agradar a Deus. É possível impressionar as pessoas com comportamento hipócrita, fingido, dissimulado, mas não a Deus. Porque Deus, ele na verdade é apresentado nas Escrituras, né? Um dos nomes com os quais ele se revela, ou que vemos a menção de Deus na Bíblia, é El Roi. Gênesis capítulo 6, verso 13, isso significa o Deus que tudo vê. Gênesis 16, 3 diz, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Né? Então há um Deus
que vê. Ela, quando reconhece isso, está falando no sentido de não estar ignorada, de que Deus se importa, de que Deus está vendo a necessidade, a dor dela, mas é verdade, quando olhamos para as Escrituras e falamos do Deus, né, que vê, ele também vê a nossa conduta, ele vê também o nosso comportamento, ele tem acesso às intenções e às motivações do nosso coração. Isso precisa ser, de fato, parte, né, do nosso credo e das nossas convicções. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, nós vemos que Jesus se revela como aquele que tem olhos como chama de fogo. Né? Qual o significado disso? Aquele que tem olhos como chama de fogo, que a tudo penetra. Né? Se você olhar o contexto, você vai perceber que ele estava se referindo ao fato de que ele vê o pecado e que ele vai tratar com aquilo. Né? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18 até o 23, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que a primeira. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Né? Várias vezes é importante destacar aqui que o Deus que tudo vê, ele de fato vai nos chamar para esse momento de retribuição de tudo aquilo que nós fazemos. Mas, olhando para o texto, o Senhor está falando: olha, eu conheço as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, evidentemente, Deus vê tudo de bom que nós fazemos. Né? Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, né? Pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. Então, evidentemente, Deus está vendo tudo o que fazemos de bom, e para isso também haverá retribuição, que é um fundamento bíblico. Agora, eu e você também precisamos entender que ele está destacando: olha, estou de olho nessa mulher Jezabel, estou de olho no que ela faz, estou de olho na ausência de arrependimento dela, apesar de toda advertência e oportunidade já dada, estou de olho no fato de que vocês estão tolerando ela. Então ele está dizendo: eu estou de olho no pecado e eu vou tratar, né, com isso. Ele diz: eu vou fazer com que ela fique acamada, eu vou trazer tribulação aos que adulteram, eu vou matar os seus filhos. Deus está dizendo: eu vou exercer juízo. E isso precisa trazer ao meu e ao seu coração temor, né? Porque haverá prestação de contas a esse Deus que tudo vê. É muito importante, né, quando estamos falando a respeito desse assunto, que a gente entenda que retribuição, né, é parte assim dos rudimentos da doutrina de Cristo.